Pessoal, então vamos lá, continuando com a nossa aula de sistema cardiovascular. Vamos de maneira bem simples e direta falar sobre a função do sistema cardiovascular. Tá? Qual que é a grande função do sistema cardiovascular? A função do sistema cardiovascular é gerar fluxo sanguíneo, né? Eu tenho que gerar fluxo de sangue. Para quê? Para abastecer as células com oxigênio, nutriente, hormônios, eletrólitos, como está aqui em verde, e para remover ao mesmo tempo os produtos de desgaste, CO2, hidrogênio, os prótons de hidrogênio, o que vai atrapalhar o funcionamento celular. Bem, mas para gerar fluxo, o que o nosso coração vai ter que fazer? Como é que funciona o que nós chamamos de hemodinâmica? Hemodinâmica são as leis que governam o fluxo dos líquidos. No caso, a gente está falando do sangue. Né? A principal regra, pessoal, é essa daqui. Ó. O sangue ele vai da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Tá? A gente já vai ver a regra inteira. Mas é isso aqui, basicamente. Então, olha lá, pensando no nosso ventrículo esquerdo aqui, a hora que ele contrai, que ele entra em sístole, lembrem que a gente tem uma força que empurra a parede da artéria aqui com esse sangue saindo, que é uma força de 120 milímetros de mercúrio. Por que a gente consegue fazer com que esse sangue dê a volta aqui? Ó? Abasteça as nossas células com oxigênio, nutrientes, hormônios, etc. E continue circulando, remova os produtos de desgaste e continue circulando para que chegue no átrio direito. Lembra, isso aqui é a nossa grande circulação, né? Circulação sistêmica, que a gente viu nas aulas anteriores. Como é que a gente consegue isso? Graças à diferença de pressão. De um lado do sistema eu tenho 120 milímetros de mercúrio de pressão. E do outro eu tenho zero. Então lá no átrio direito a pressão é zero. Então vai de onde tem mais para onde tem menos. Por que durante o exercício, por exemplo, essa minha pressão aqui arterial sistólica vai para 140, 160, às vezes milímetros de mercúrio? Justamente para que eu tenha maior diferença ainda. Agora não é mais de 120, é de 160. Então agora a diferença de pressão não é de 120, a diferença é de 160. Então eu tenho um fluxo muito maior. Eu consigo levar mais rápido oxigênio, nutrientes, hormônios, eletrólitos, consigo remover muito mais rápido o CO2, prótons de hidrogênio das minhas células. Eu estou numa situação que eu preciso de mais energia e remover mais rápido aqueles produtos que geram desgaste na minha célula, atrapalham o funcionamento celular. Então é normal que a pressão arterial sistólica suba durante o exercício. Tá? Bem, então voltando aqui, ó, se a gente for pensar no que a gente falou que são as leis que governam o fluxo dos líquidos, né, no caso o sangue, eu passei rápido, não deu para a gente observar, porque eu falei só de uma delas, olha lá, que é a principal, que é a tal da diferença de pressão. Vai de onde tem mais para onde tem menos. Mas existe um segundo fator aqui, pessoal, que nós chamamos de resistência vascular ou resistência periférica. É aquilo que vai contra o fluxo sanguíneo, aquilo que vai resistir, que vai nos atrapalhar. Então, olha lá, a nossa resistência periférica, pessoal. Dá uma olhada na regrinha da resistência periférica. Essa é a regra da resistência periférica, essa é a fórmula da resistência periférica. Comprimento do vaso sanguíneo, viscosidade do vaso sanguíneo, dividido pelo raio do vaso sanguíneo, a quarta potência. Por quê? Olha lá, comprimento do vaso. Quanto maior o comprimento do vaso, maior vai ser o atrito do sangue passando por esse vaso. Ele tem mais ponto de atrito. Né? O sangue batendo contra a parede do vaso, ele vai gerar uma resistência maior num vaso que for mais comprido. A boa notícia é que nos seres humanos isso aqui não é levado em consideração, porque os nossos vasos sanguíneos não mudam de comprimento. O nosso vaso sanguíneo pode mudar de diâmetro, né? Eu tenho vasodilatação e vasoconstrição, mas não de comprimento. Então, nos seres humanos, o que realmente faz diferença é isso aqui, ó. Viscosidade do sangue e principalmente o raio do vaso sanguíneo ou o diâmetro do vaso sanguíneo, tá? Viscosidade do sangue. O que é a viscosidade, pessoal? Vamos imaginar que aquele sangue ficou mais grosso, não é isso? Então, se o sangue está mais viscoso, mais grosso, você dificulta a passagem do sangue. Você aumenta o trabalho do sistema cardiovascular, né? Só para nós termos ideia, olha aqui, ó, olha a viscosidade do sangue em relação à água. O sangue é 3 vezes mais viscoso do que a água, pessoal. Principalmente por quê? Por conta da parte das células, né? Tem a parte celular. E se a gente for lembrar, o sangue tinha 55% de plasma, que era a parte líquida, e 45% de células.
E desses 45% de células, 44%, ou seja, quase tudo, estava na forma dos glóbulos vermelhos, das nossas hemácias. Então a nossa viscosidade ela é relacionada principalmente à quantidade de hemácias, ao nosso hematócrito. Então olha lá no gráfico, pessoal. Quando eu tenho um hematócrito de 40, eu tenho uma viscosidade de quase 3 vezes e meia maior em relação à água. Né? Quando eu tenho um hematócrito de 60, por exemplo, olha lá. Olha para quanto vai essa viscosidade. Para praticamente 6. Então, realmente, a concentração de hemácias no sangue é o principal fator que aumenta a viscosidade. E aí fala, poxa, mas espera lá, quando que a gente vai aumentar a hemácia no sangue, né? Pensa no contrário, não pense em aumentar a quantidade de hemácias que você está produzindo mais. Pense em aumentar percentualmente a quantidade de hemácias em relação à quantidade de plasma. Como assim? Exemplo do exercício. No exercício, a gente acaba perdendo mais água do sangue. Por quê? Por conta da nossa sudorese, né? A sudorese está tirando água do seu corpo para jogar para fora, inclusive do plasma. Então o seu plasma vai diminuindo. Então o que tinha de hemácia lá vai ficando mais concentrado. Você diminui o volume do plasma, mas não diminui o volume de hemácias. Então percentualmente parece que tem mais hemácia. Então você vai aumentando a viscosidade do sangue porque você está realizando a sudorese para depois que essa sudorese se evapore e você consiga resfriar o seu corpo. Tá? Um mecanismo de resfriamento corporal. Não é a sudorese, é a evaporação, só para a gente relembrar. Mas a sudorese é uma etapa do mecanismo que resfria o nosso corpo. Enfim, o outro fator, pessoal, é o nosso raio do vaso sanguíneo. Né? Como eu já falei, é o principal fator, por quê? Porque ele está elevado à quarta potência. Então, qualquer pequena alteração é aquela alteração, vezes aquela alteração, vezes aquela alteração, vezes aquela alteração. Por isso que dá uma diferença muito maior. Olha lá, pessoal. Raio do vaso sanguíneo. Então eu tenho lá, vamos pensar no diâmetro, né, como eles colocaram na figura aqui. Eu tinha um diâmetro de 1 centímetro do vaso sanguíneo. Tá bom? Com 1 centímetro passava 1 ml de sangue por minuto naquele vaso sanguíneo. Agora eu vou passar o diâmetro desse vaso para 2 centímetros. Na nossa cabeça, teoricamente, vão passar 2 ml de sangue por minuto agora. Mas não. Como vocês mesmos dizem, só que não, né? Agora, ao invés de passar 2, vão passar 16 ml por minuto. Mas como assim? Lembre, o raio é elevado à quarta potência. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que vai dar 16 ml. Se eu aumentar de 2 para 4, por exemplo, falar, vão passar agora 4 ml de sangue por minuto. Tá? Agora lembrem, é o raio à quarta, então é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 256 ml por minuto. Então qualquer pequena alteração, pessoal, seja no sentido da vasodilatação ou da vasoconstrição, vai gerar uma diferença enorme no fluxo de sangue que passa naquele local. Tá? Então, para a gente ver se a gente entendeu o que é o fluxo sanguíneo. Olha lá, pessoal, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo do fluxo de carros. Vamos supor que você está na frente da sua casa. Você quer saber quantos carros passam por hora na frente da sua casa, da sua loja, né? Enfim, de onde você esteja. Você vai ficar ali na frente e vai contar o número de carros que estão passando por hora, por minuto, a cada 30 minutos. Você está vendo o que com isso? O fluxo de carros. Então eu posso falar que a cada hora, eu fiquei ali 1 hora, eu vi que a cada hora passam 50 carros. Esse é o fluxo de carros que passa por hora na frente da minha casa ou da minha loja, certo? Uma fórmula básica, então, pessoal, do fluxo sanguíneo. Olha lá, qual que é a nossa formulazinha? Variação de pressão, foi o que a gente acabou de falar, né, nos slides anteriores, aí vai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. E resistência periférica, que foi o último slide que a gente viu. Tá? E a gente viu que a gente leva em consideração, pensando no corpo humano, principalmente esses dois fatores aqui, viscosidade do sangue e diâmetro ou raio do vaso sanguíneo.